Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde contamos as histórias mais incríveis da Bíblia. Hoje vamos falar sobre uma história que poucas pessoas conhecem, a história de Otniel, o primeiro juiz de Israel. Você vai se surpreender com a coragem, a fé e o poder desse homem que foi chamado de Leão de Deus. Você vai se emocionar com a sua luta contra um rei cruel que oprimiu o povo de Deus por 8 anos. Você vai se inspirar com a sua vitória que trouxe paz à terra por 40 anos. A história de Otniel começa depois que Josué morreu. Josué foi o líder que sucedeu Moisés e conduziu os israelitas à terra prometida. Ele dividiu a terra entre as 12 tribos de Israel e ordenou que eles expulsassem os povos pagãos que habitavam naquela região. Mas depois da morte de Josué, os israelitas se esqueceram de Deus e começaram a adorar os ídolos dos povos vizinhos. Por causa disso, Deus permitiu que eles fossem dominados por seus inimigos. Um desses inimigos era Cusã-Risataim, o rei da Mesopotâmia. Ele era um rei pagão que adorava vários deuses falsos. Ele impôs aos israelitas um pesado tributo, que consistia em entregar parte da sua produção agrícola, do seu gado e dos seus bens. Ele também exigiu que os israelitas prestassem serviço militar ou trabalho forçado para ele. Ele proibiu ou dificultou o culto ao verdadeiro Deus e incentivou ou obrigou os israelitas a adorarem os seus ídolos. Ele violou os direitos humanos dos israelitas, cometendo atos de violência, opressão e injustiça contra eles. Ele tentou assimilar os israelitas à sua cultura e religião, fazendo com que eles perdessem a sua identidade e a sua aliança com Deus. Os israelitas clamaram a Deus por socorro, e Deus ouviu o seu pedido. Ele escolheu um homem chamado Otniel para ser o seu libertador. Otniel era sobrinho e genro de Calebe, um dos espiões que entraram na terra prometida com Josué. Calebe foi um dos 12 espiões enviados por Moisés para explorar a terra prometida. Ele foi um dos únicos 2 espiões que deram um relatório positivo sobre a terra, confiando em Deus para dar-lhes a vitória sobre os seus habitantes. Por causa da sua fé e coragem, ele recebeu uma porção da terra como herança. Calebe prometeu dar a sua filha Axa como esposa para quem tomasse a cidade de Quiriate-Sefer, que era uma fortaleza dos cananeus. Otniel aceitou o desafio e atacou a cidade, derrotando os seus habitantes. Assim, ele se casou com Axa e recebeu a cidade como dote. A Bíblia nos conta essa história nos livros de Josué e Juízes. Vamos ler juntos as passagens bíblicas que falam sobre isso. Josué capítulo 15, versículos de 15 a 19. De lá subiu contra os habitantes de Debir, e o nome de Debir era outrora Quiriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, por mulher. E quando ela veio a ele, incitou-o a pedir um campo a seu pai. Ela então desceu do jumento, e Calebe lhe perguntou: que é que tens? Respondeu ela: concede-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu Calebe as fontes superiores e as inferiores. Juízes capítulo 1, versículos 11 a 13. Dali foi contra os habitantes de Debir. Ora, o nome de Debir era outrora Quiriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. E ele lhe deu sua filha Axa por mulher. Otniel era um homem valente, cheio do Espírito Santo e fiel a Deus. Ele liderou o exército de Israel contra o rei Cusã-Risataim e o derrotou, trazendo paz à terra por 40 anos. Mas como foi essa batalha? Como Otniel conseguiu vencer um inimigo tão poderoso? A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre isso, mas podemos imaginar que foi uma luta difícil e arriscada. Otniel confiou em Deus e no seu poder. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele e o capacitou para a batalha. Ele não dependeu da sua própria força ou sabedoria, mas da graça e da providência de Deus. E foi assim que ele venceu o rei Cusã-Risataim e libertou o povo de Israel. Por que ele ficou conhecido como Leão de Deus? Vejamos essa passagem bíblica e logo em seguida seu significado. Juízes capítulo 3, versículos 7 a 11. Fizeram, pois, os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e às imagens de Aserá. Então se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os vendeu nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Mas os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou-lhes um libertador, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, o qual os libertou.
E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. E saiu a peleja. E o Senhor entregou nas suas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. Assim a terra teve descanso 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Mas por que Otiniel era chamado de Leão de Deus? O nome Otiniel significa Leão de Deus em hebraico. Esse nome pode ter sido dado a ele por causa da sua coragem, força e liderança. Ele era como um leão que defendia o seu povo dos seus inimigos. Ele era como um leão que rugia contra a injustiça e a idolatria. Ele era como um leão que seguia o seu Deus, o Rei dos Reis. Essa é a história de Otiniel, o primeiro juiz de Israel. Uma história que nos ensina a confiar em Deus e a obedecer aos seus mandamentos. Uma história que nos mostra que Deus pode usar pessoas simples e humildes para fazer grandes coisas. Uma história que nos inspira a ser valentes, cheios do Espírito Santo e fiéis a Deus. Essa é a história de Otiniel e Cusã-Risataim, um leão de Deus e um rei demoníaco e perverso. Uma história que nos emociona, nos surpreende e nos desafia. Uma história que nos faz pensar sobre o valor da vida, da fé e da coragem. E aí, gostou dessa história? Você conhecia essa história? Você tem alguma dúvida ou curiosidade sobre essa história? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E se você quiser saber mais sobre outras histórias bíblicas incríveis, confira os vídeos sugeridos que aparecem na tela agora mesmo. Até a próxima!